Olá, eu sou o professor André Luiz, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Eu e a minha esposa Aninha, de Oxum, hoje vamos fazer um encontro onde nós vamos falar sobre mentores de cura na Umbanda. Isso tem fundamento? Existem mentores de cura na nossa Umbanda? Será que existe? Será que não? Vamos descobrir hoje. Mas gostaríamos de ressaltar que, se as opiniões que nós estamos tendo aqui não for as opiniões do seu dirigente, não for as opiniões do seu pai no santo, ele está certo, ele está correto e nós não. Lembrando que sempre o seu pai de santo, o seu pai no santo, ele está correto, porque é através dele que você vai conhecer os caminhos aonde você vai trilhar. Muito bem, na nossa Umbanda existem sim os mentores de cura. Olha que coisa linda! E não é propriedade só da nossa Umbanda, não. Os mentores de cura, eles trabalham em diversas religiões. Atuam de forma discreta, se apresentam e trabalham geralmente em silêncio. São formas que variam de acordo com o terreiro ou o lugar aonde eles vão atuar. São espíritos de grande conhecimento, espíritos de grande seriedade, de grande evolução espiritual. Muitas vezes não demonstram muito sentimento, parecem até um tanto frio com a situação. Mas sim, são de muita elevação sentimental, tanto que vem ao nosso auxílio apenas para nos trazer a cura, abrandar as nossas dores, tudo de forma harmônica, sem cobrar nada em troca. A função desses mentores, desses espíritos, é nos trazer o alívio. Sendo assim, não podem demonstrar nenhum sentimento de piedade, sentimento de dó ou sentimento de tristeza. Por isso que parecem tão frios. São entidades práticas e objetivas. Não estão ali para conversas banais, brincadeiras, qualquer tipo. Não. Eles estão ali para fazer o serviço deles. Eles estão ali para tratar do espírito e do corpo físico. Não são guias de consultas como estamos acostumados a ver na Umbanda. Como os nossos mentores ali, os pretos velhos, né? Que normalmente são consultas longas, cheias de histórias, ensinamentos, visam sempre estar trabalhando o nosso lado emocional. Os mentores de cura não, eles são diretos, eles dirigem ao raciocínio, buscam fazer o encarnado compreender não a sua enfermidade, mas a causa dela e a necessidade de mudanças para melhorar essas causas, bem como a necessidade em arriscar tratamentos alternativos, mudar a sua forma de ver e de pensar a sua vida. Quando precisam passar algum ensinamento, fazem frases curtas, cheias de significado, aquelas que vão dar muito o que pensar. São espíritos que, quando encarnados, provavelmente foram médicos, enfermeiros, boticário, orientais, muitas vezes religiosos também, monges, freis, padres, freiras e etc. Aquela turma que está acostumado com atividades ligadas com a cura de enfermidades dos seres humanos por métodos físicos, científicos e espirituais. Eles trabalham de formas diferenciadas,
cada entidade tem uma forma específica de trabalhar. Tem forma restrita. Normalmente se utilizam de meios que já se utilizavam quando estavam encarnados, mas de forma muito mais eficiente. Contam com as forças astrais que, quando estavam encarnados, não conheciam, não sabiam lidar. E quando chegaram ao plano espiritual, puderam aprimorar tais conhecimentos. Tiveram treinamentos, estudos, elevaram as suas formas de cura. Além disso, esses espíritos aprenderam a desenvolver a visão espiritual através do qual podem fazer uma melhor amnese, um melhor diagnóstico nos males do corpo e da alma. Sendo assim, aliam os seus próprios métodos individuais e ali juntam aquilo que conhecem e o seu grande poder para nos auxiliar no plano espiritual. Alguns métodos usados por esses mentores, estão aliados aos seus aparelhos e aos conhecimentos que muitos têm. Quando o aparelho já tem um estudo por alguma forma, algum mérito, algum estudo de auxílio ao encarnado, este é usado de forma integral pelos mentores. É aquilo que nós sempre conversamos. Temos que estudar, porque eles vão usar aquilo que está na nossa mente, aquilo que está no nosso HD. Então, os mentores fazem uso do nosso aprendizado, do aprendizado adquirido pelo aparelho, do aprendizado adquirido pelo médium, e usam como ferramenta de grande valia para todos nós. Por isso, é interessante sempre nós médiuns estudarmos, aprendermos. É interessante que estejamos sempre prontos para, junto com os nossos mentores, prestar a caridade de alívio das dores de nossos irmãos. E lembrando sempre da mesma máxima, de forma gratuita. O mentor não cobra nada por uma consulta, por um tratamento. E ele é nosso exemplo. Nós também, como ferramentas dele, jamais poderemos pensar em cobrar alguma coisa. Outro dia, tivemos a experiência de uma senhora que veio fazer um tratamento. Ao terminar o tratamento, a primeira coisa que ela disse: quanto custa? Quanto vai me custar? E isto é uma coisa comum que acontece nas casas. E se você não tem uma boa índole, é a hora de você tirar proveito. No nosso caso, nós achamos inadmissível. E aí, qual foi a nossa resposta para ela? Porque para toda uma pergunta tem que ter uma resposta. E nós perguntamos, e nós respondemos para ela: o preço é um sorriso, é um abraço, é saber como é que a senhora está. É só isso que nos interessa, o seu bem-estar. Não preciso dizer que ela voltou outras vezes. Bom, vamos conhecer alguns métodos de trabalho dos nossos mentores espirituais. Cirurgia espiritual. Ela é realizada pelo mentor de cura, incorporado no médium. Envolve a manipulação do corpo físico através das mãos do médium, podendo ou não haver a utilização de meios cirúrgicos elementares, cortes, punções,
raspagem. O maior representante deste trabalho aqui no Brasil é conhecido como Dr. Fritz, que foi um médico alemão. Mas este método é utilizado em diversas culturas e religiões. Temos também a cirurgia perispiritual. É realizada diretamente no perispírito do paciente, com ou sem a colaboração de um médium presente. Costuma ser realizado por uma equipe espiritual designada especialmente para cada caso, a ser feito em dia e em horário pré-determinado. Temos um outro tipo de tratamento que é a visita espiritual. É realizada por uma equipe espiritual que visita o paciente no local aonde ele estiver repousando, e aí vai visitar em casas, em hospitais. Também é com dia e horário pré-determinado. Na visita, darão passes, farão orações e etc. Conhecemos também a cromoterapia. A terapia através das cores é indicada pelos mentores de cura e aplicada por médiums que conheçam o método de aplicação. Atua no corpo físico e no duplo etérico. Muito utilizado para males de origem emocional. Na nossa casa, nós vamos abrir um curso de cromoterapia. Temos também a fluidoterapia. É indicada pelos mentores de cura e aplicada por médiums que conheçam o método de aplicação. Atua no corpo físico e no perispírito. Outro método é o Reiki. É indicado pelos mentores de cura e aplicada pelos médiums que conheçam esse método de aplicação. Atua no corpo físico, no duplo etéreo, muito utilizado para males de origem emocional, psíquica e realinhamento dos chakras. Também iremos fazer um curso de Reiki. Outra forma de se trabalhar é a homeopatia, aonde é indicada e receitada pelos mentores espirituais as fórmulas que são produzidas normalmente por laboratórios de manipulação homeopáticos. Devem ser tomados de acordo com a determinação. E assim, existem outras formas também de tratamento feito nas sessões de cura pelos mentores. Esses tratamentos são florais de Bach, cristaloterapia, chás, aromaterapia, acupuntura, Douyin, Tai Chi e muitos outros. Em alguns casos, os guias também indicam dietas, períodos de repouso, garrafadas, banhos, alimentos a serem ingeridos para melhora da vida em geral. Para o momento da visita e para a cirurgia espiritual, o paciente deverá sempre tomar alguns cuidados, como por exemplo, vestir-se e deitar com roupas claras, preferencialmente roupas brancas. Ficar num ambiente calmo, com pouca luz. Colocar ao lado um copo d'água para ser bebido logo após o tratamento. Após a visita da cirurgia, o paciente deverá manter-se em abstenção por mais ou menos umas 6 horas, em repouso. Não pode tomar bebida alcoólica, manter relações sexuais, para que essa energia doada seja melhor absorvida. Este processo para beneficiar aqueles que necessitam, esse processo inicia antes da cirurgia, do atendimento, passa por todo o período e depois continua. Não existe assim um tratamento onde resolveu, estagnou
e acabou. Não, ele continua sempre em processo. Como nós vamos interagir com estes médiums? Como é que os mentores interagem com esse médium? Como é que ele se aproxima desse médium? Como é que ele está junto do médium? Por várias formas. Primeiro, por incorporação, que é a mais comum. É muito sutil a incorporação. Deficientemente inconsciente. Ou seja, a pessoa tem consciência do que está acontecendo. A incorporação dos mentores de cura sempre é um carro dirigido por 2 motoristas. Muitas vezes atuam apenas na fala e só assumem o controle motor, só assumem as mãos quando realmente é necessário. Outra forma de atuação dessas entidades é por intuição. Mas alguns mentores trabalham com seus médios apenas via intuitiva, indicando as providências a tomar o tratamento. Neste caso, é necessário um grande equilíbrio e desenvolvimento do médium, para que o mesmo não atrapalhe nas indicações dadas pelo mentor. Nós vemos, e é muito comum, um filho no santo chegar e falar assim: eu conversei com a minha entidade, eu falei com ela, ela me disse isso, mas isso, sabe, isso vem na minha cabeça, eu não sei, eu não preciso abrir a boca para falar com ela, ou com ele, isso vem assim na minha cabeça. Isto é intuição. Mas a prática da intuição tem que ser uma prática constante e muito bem estudada e trabalhada, para que não haja a interferência do médium na hora das decisões, o tal do animismo. Tem que se tomar muito cuidado durante a intuição. Tem também, por forma psicografada, a psicografia. Mas os mentores de cura trabalham através da psicografia? Sim, eles fazem receituários, eles fazem receitas. Funciona da mesma forma que a psicografia comum. Mas os espíritos comunicantes costumam psicografar receitas, darem receitas mesmo do tratamento medicamentoso. Em alguns casos podem até mesmo ser de medicina comum. O mentor espiritual, ele não trabalha só. Ele trabalha em equipe. E esta equipe pode ser uma equipe de cirurgia. São formadas da mesma forma que as equipes cirúrgicas do plano material. Lá existem assistentes, anestesista, instrumentista, enfermeiros, toda aquela gama, o pessoal da limpeza. Apenas difere que se referem aos instrumentos tecnológicos utilizados. Afinal de contas, nós aqui na Terra temos essa tecnologia ainda rudimentar perto da tecnologia que existem no plano astral. Inclui também aplicações de passes e energias associadas à intervenção cirúrgica. Muitas vezes o passe é aplicado lá dentro do irmão que está necessitando, lá no órgão, diretamente no órgão. Se nós tivermos um médium vidente e não audiovidente, tá? Se tiver um médium vidente e ele tiver a oportunidade de ver, por exemplo, alguém fazendo algum tratamento no coração e aplicando um passe no coração, ele vai ver o mesmo pulsando, inclusive de forma diferente. Outra equipe que acompanha
Os mentores espirituais de cura é a equipe de oração. São formadas geralmente por espíritos religiosos, acostumados às preces, quando estavam encarnados. Esta equipe se reúne junto ao paciente em uma corrente de oração com a finalidade de equilibrar o mental e o emocional do paciente. Também busca energias do plano superior. Como efeito adicional, a prece tende a elevar a energia geral do ambiente aonde está o paciente, assim como dos encarnados que estão atuando junto àquela operação. Outra equipe é a equipe de proteção. Quando o mal físico está associado à interferência dos espíritos inferiores, esta equipe se coloca em prontidão e faz a proteção do paciente. Quando o paciente é tratado na cirurgia ou na própria visita, ou quando está seguindo as recomendações indicadas pelos mentores de cura. Esta equipe de proteção, ela está o tempo todo aliado à cirurgia, à cura. Porque durante este período existe uma fragilidade daquele que está sendo tratado. E neste momento, espíritos nefastos podem querer se fazer presente. Então, tem que ter a proteção, tem que ter esta equipe. Seria como se fosse os seguranças do hospital. Durante este processo, temos a equipe de passe, que é o passe espiritual. O seu trabalho é realizado, em sua maioria, durante as sessões de cura e durante as visitas espirituais, dando passes no paciente, nos assistentes, nos médiums, antes, durante e após as sessões. A equipe de passe vibra o tempo todo para manter o padrão vibratório em alta, para que nada de ruim aconteça ao assistido. Temos também as equipes de apoio. Estas equipes atuam levantando o histórico do paciente diretamente do seu campo mental, preparando-o através da intuição para a consulta, estimulando através do pensamento reeducar hábitos nocivos, mudar as situações que estejam prejudicando a sua própria saúde, inspirando as forças de vontade para continuar o tratamento e seguir as recomendações corretas, a seguir as suas dietas. Esta equipe de apoio seria como se fossem assistentes sociais que estão ali para dar assistência a quem está sendo tratado, para não desistir do tratamento e continuar. Porque muitas vezes este tratamento é um tratamento, inclusive, doloroso. O tratamento pode ser longo. Então, as equipes de apoio estão sempre prestando este serviço. Mas afinal de contas, o que é curado e o que não é curado pelos mentores espirituais? Vamos lá. Males físicos. A maior parte dos males físicos do que nós encarnados sofremos são apenas causas de maus hábitos, de vícios, de uma má alimentação, muitas vezes por não ter direcionamento correto, por não ter regra, por não ter horário. São basicamente efeitos nocivos da nossa própria escolha, a escolha que nós mesmos fizemos. Os mentores, neste caso,
neste caso, se utilizam de diversas terapias para curar, principalmente esclarecer a quem está sendo tratado das necessidades das mudanças de hábito. Nesse caso, a cura é definitiva e só pode ser obtida com o pleno equilíbrio, a conscientização do paciente. Então, estes males físicos, sim, serão curados, desde que o paciente queira mudar a sua vida, a sua rotina. Muitos males podem ser evitados se o paciente atender às orientações dos mentores. Caso isso não ocorra, não será possível a cura, porque cada um tem o seu livre-arbítrio. Se é receitado, se é indicado, se é mostrado aonde está o problema, e a pessoa optar por não fazer, o que é que a equipe espiritual pode fazer? Tem que respeitar o livre-arbítrio. Os males mentais. Parte dos males mentais, como depressão, angústia, apatia, são causados por obsessores. Na maior parte deles, tem de origem própria a atitude mental do próprio paciente. Pensamentos nefastos, negativos, atraem o quê? Energias negativas. Quando se tornam constantes na cabeça, quando se tornam intensas, podem materializar no corpo na forma de doença. Pensamentos negativos atraem sempre, pensamentos negativos atraem energias densas, energias pesadas. Podem trazer males que afetam não só a mente, mas diretamente o corpo. Nos referimos que não é só do paciente. Quando uma pessoa está doente, não é só ela que fica doente em sua casa. Os familiares também ficam doentes. As pessoas que o rodeiam ficam doentes. Pois a dor é muitas vezes compartilhadas. Males como úlcera, enxaqueca, hipertensão, problemas cardíacos, até mesmo alguns tipos de câncer podem ser provocados pela mente do paciente. Quando a mente se encontra tomada por pensamentos negativos. Eu tenho muita preocupação com pensamentos negativos. Uma pessoa negativista, ela atrai para si o não, a negação. Ela atrai para si as doenças. Então, vamos ser otimistas. Vamos ver tudo pelo lado bom. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, na Grécia, em qualquer lugar do mundo, toda moeda tem dois lados. Tudo que acontece na nossa vida tem, no mínimo, duas faces. Vamos valorizar o lado bom, o positivismo. Pai Pedro disse pra gente que a nossa vida é feita de faixas. Faixas de momentos felizes, faixas de momentos tristes. E ele fala sempre pra gente que devemos aumentar cada vez mais, curtir os momentos felizes. Só assim diminuiremos os momentos tristes. Porque se nós vivermos nos momentos tristes, na negativação, nos pensamentos negativos, iremos diminuir os felizes. Olha que interessante. Então temos sempre que olhar tudo pelo lado positivo. É fácil? Não. Se fosse fácil, os mentores não precisariam nos estar ensinando. Sempre nós estamos pensando no lado negativo.
Sabe por quê? O lado negativo é mais fácil. Será que vai dar certo? Não, não vai dar certo. Não, vai dar certo sim. Não, não vai dar certo não. Fica sentado aí que você vai ver que não vai dar certo. Lógico, qualquer atitude, se você ficar sentado, não vai dar certo. Você tem que arregaçar a manga e ir para cima. Aí sim, você vai saber se vai dar certo ou não. Se você tentou, a probabilidade de você conseguir é muito maior. Então, pensamentos positivos. Olhar sempre a face positiva da moeda. Nesses casos dos mentores, além de indicarem o tratamento apropriado, esclarecendo ao paciente quanto à necessidade de uma mudança na atmosfera mental, com o objetivo de não ficar atraindo continuamente energias desequilibrantes, costumam também sugerir passeios, descarregos na natureza, colocar os pés na terra, no chão, na água, nas pedras, na areia. O hábito de prece funciona para atrair energias novas, energias regeneradoras. Males kármicos. E aqui, nos males kármicos, um irmão mandou agora uma mensagem pra gente e nós vamos falar exatamente disso que ele mandou aqui nos males kármicos. Os males kármicos se caracterizam por doenças incuráveis, muitas vezes fatais, tanto pela medicina alternativa quanto por terapias que os espíritos possam passar. Neste caso, o tratamento visa o alívio do paciente. Amparar o paciente emocionalmente para que as suas atitudes mentais não tomem rumo de revolta, de desespero. Muitas vezes, o paciente não tem cura e ele vai se revoltar. O trabalho da equipe é auxiliar este paciente de forma emocional, para que ele não se desequilibre, mesmo sabendo que a doença dele é kármica. As doenças kármicas são males que nós escolhemos antes de encarnar, como forma de resgatar erros do passado. Erros, assim, típicos mesmo. Sabe? Quais são esses males típicos? Olha, esses males kármicos são cegueira, pode ser cegueira de nascença, surdez, idiotice, epilepsia, Down, má formação do corpo físico, e aí problemas pulmonares e etc. Então, o uso, por exemplo, de substâncias químicas, como o tabagismo, como o irmão acabou de mencionar, o cigarro. Se Deus nos deu um corpo sadio, mamãe Nanã preparou do barro o nosso corpo, lindo e maravilhoso, e eu passei então a ingestão do cigarro. O que eu estou fazendo? Destruindo algo que a mim foi concebido, limpo. Então, provavelmente, eu terei o quê? Eu terei que resgatar esses males. E estes males, na outra encarnação, eu posso pedir para vir com problema pulmonar, porque eu era um viciado em cigarros ou drogas na outra encarnação. Da mesma forma, o uso de bebida alcoólica. Ah, mas não pode beber uma bebida alcoólica? Sim, pode, lógico que pode. O que não pode é o vício.
Então você pode tomar uma cervejinha? Pode, lógico que pode. O que você não pode é ser viciado naquilo. Você não pode ser viciado em uma bebida alcoólica. Tem pessoas que de manhã, se não tomar um golinho, fica tremendo o resto do dia. Então, este sim, provavelmente, na próxima encarnação, vai pedir para vir com algum transtorno, para que ele consiga resgatar. E aí entra uma outra máxima. Nós não podemos sentir dó ou piedade daquele que está acamado, do tetraplégico, do paraplégico, porque é um pedido dele. Mesmo que hoje ele não saiba, ele pediu. É um resgate. Qual é o nosso papel? Junto com os nossos mentores, aprender com os nossos mentores e auxiliar, mesmo sabendo que a cura não existe. Na maior parte, esses males de nascença, embora algumas doenças possam ter sido programadas durante a existência aqui na Terra, para surgir em determinada época da encarnação. Nesses casos, os mentores não podem e nem vão, em hipótese alguma, curar o corpo físico, pois através dessas lições para sua evolução, através desse padecimento, através deste sofrimento, esse espírito está resgatando as faltas e aprendendo as lições para a evolução e o crescimento. Este é o maior motivo de não poder ajudar, né? E nem sentir tristeza ou sentir dó do irmão que nasceu com esses males. Temos que ter consciência que isto é providência divina, isto é resgate kármico. Males espirituais são aqueles causados pela atuação dos espíritos obsessores, espíritos vampirizadores. Se refletem no corpo físico. Neste caso, os mentores cuidam do corpo físico, enquanto o paciente é tratado também nas sessões de desobsessão, nas sessões de descarrego. Os mentores, com a terapia ao seu alcance, minimizam e atenuam os males causados ao corpo, enquanto o paciente é tratado na sua origem espiritual, do mal que lhe aflige, do mal que ele está sofrendo. Quando o paciente se vê livre da presença espiritual nociva, os mentores costumam ainda continuar os tratamentos visando reparar os males que já estão ali, que já foram contidos, os males que foram causados no organismo até que ele retorne ao seu equilíbrio. Para haver uma sessão de cura, tem que haver os preceitos. Tudo tem que ter a sua preparação. Muito tempo antes dos portões da casa espírita se abrirem, ou dos médiuns chegarem ao ambiente destinado ao tratamento, já está sendo limpo. Todo o ambiente está sendo tudo preparado. Os procedimentos começam com o isolamento da casa espírita, que é cercada por uma equipe de vigilantes espirituais. Laroye! Os nossos amados Exus, eles já estão ali fazendo aquela barreira, isolando, protegendo para que espíritos vampirizadores nefastos não se aproximem. Eles impedem a entrada de espíritos perturbadores, oportunistas. Fazem uma limpeza fluídica dos encarnados que chegam, caso seja necessário. Podem provocar até mesmo
mal-estar em algumas pessoas. E isto é proposital. É para afastar as pessoas que vêm à casa espírita com uma má intenção, ou envolta em fluidos que possam perturbar o trabalho. Ao adentrar na casa, vamos nos deparar com o nosso amado Patacori, nosso Senhor Ogum, o Ogum guerreiro. É sempre a equipe de Ogum que está de prontidão, rondando as margens e permeando todo o espaço onde vai ser realizado o trabalho. O seu papel é de manter a ordem dentro do terreiro, e a qualquer situação diferente, ele está ali, de prontidão, com suas armas em punho e sua força a defender aquele que vem trabalhar. Logo após, se procede à limpeza do ambiente interno da casa e em seguida há uma energização do ambiente. Em paralelo a isso, alguns espíritos trazem até o ambiente alguns fluidos extraídos da própria Mãe Natureza, como os fluidos das matas trazidos pelo Pai Oxóssi, das águas doces das cachoeiras por Mamãe Oxum, das águas salgadas de Mamãe Iemanjá, bem como a fortaleza das rochas de Pai Xangô, para serem utilizadas posteriormente nos trabalhos junto ao paciente. Em seguida, vão chegando à casa os mentores com toda a sua equipe de trabalho. Reúnem-se, planejam o seu trabalho, planejam todo o trabalho a ser executado. Fora da casa espírita, os médiuns que irão ser veículos desses mentores devem estar se preparando física e mentalmente para os trabalhos. Devem manter-se em harmonia, em calma, em serenidade, com os pensamentos sempre positivos e dispostos a serem ferramentas para os trabalhos dos mentores. Os médiuns são magnetizados, são preparados pelo plano espiritual de forma a terem maior sintonia com seus mentores. Quando os médiuns chegam à casa, continuam sendo preparados pela equipe espiritual. E enquanto cuidam de todo o ritual, preparação, incensos, cristais, vela, eles vão entrando em sintonia com o plano espiritual. E nesta hora de grande concentração, não se pode haver conversas paralelas, inquietudes, risadinhas, brincadeiras, piadas. Estamos num momento muito sério, num momento de preparação para ajudar um irmão que está necessitado. A preparação termina com uma prece de abertura, aonde os pensamentos dos encarnados e desencarnados se unem numa súplica ao Divino Médico, para que ele interceda por nós. E quem é este Divino Médico? É o único que sabe curar todas as doenças. É o único que sabe nos amar incondicionalmente. É o nosso grande Olorum. É o nosso grande Deus. Após os mentores de cura se manifestarem, dão sua mensagem individualmente e iniciam os trabalhos. Aos pacientes cabem também um preparo. Abster-se de bebida alcoólica, café, cigarro, carne de origem animal e sexo, no mínimo por 24 horas antes da consulta, antes da visita e da cirurgia espiritual. Durante o procedimento, deve estar ligado ao plano espiritual,
concentrado nas mãos de Deus e nos pedidos firmados na intenção de cura. Após a cirurgia, seja ela de qual natureza for, terá um pós-preparo. Ou seja, será ao paciente informado orientações dos mentores. Em geral, são repouso, uso de água, banhos específicos ou outras medidas assim associadas, indicadas pelos mentores. Na Umbanda, geralmente, esse tratamento é feito na palha. Isso mesmo, palha ou esteira. São nomes usados nas sessões de curas feitas por mentores da nossa Umbanda. É uma palha aonde serão realizados os procedimentos médicos. Mestres, pajés, médicos, curandeiros. Durante toda a sessão, é importante que todos estejam juntos, numa mesma união, mantendo sempre o mesmo padrão, juntos com as mãos materiais, e que as entidades vão provavelmente necessitar. Tudo tem que estar à mão. Preparem tudo. Vai ser feito? Então deixe tudo à mão. Velas, pembas, óleos, pedras, fios de conta, ervas, rosários, conchas, tudo que vier à sua mente. Você está sendo intuído, médium. Você está sendo intuído. Nós temos médiums na nossa casa que recebem grande intuição, grande atuação intúica, tanto que já traz para o terreiro todos os apetrechos que não sabe nem para quem, mas sabe que vai usar. A Umbanda é uma religião muito ritualística. Usa todos estes objetos como forma de condução de energia astral. Os médiuns devem se manter em prece para manter o padrão vibratório. Chamamos de segurando a corrente vibracional. Não pode ter uma quebra nessa corrente. É um momento de muita atenção, de muita dedicação, de doação. Sempre nesta equipe deverá haver um ou mais auxiliar, médiuns que não estarão incorporados, o que nós chamamos de cambonos, para os mentores enquanto eles trabalham. Também é usado a mesa. As mesas de cura geralmente são encontrados em casas que têm um cunho um pouco mais kardecista. A mesa da sessão de cura é composta de 3 ou 4 médiuns que devem se manter em concentração, em oração constante durante todo o tempo em que estiver compondo aquela mesa. Só devem romper esta concentração após a partida, a despedida de todos os membros que estiverem trabalhando. A mesa funciona como um ponto focal de energia. É através da mesa que chegam as energias e as ordens do mais alto e são distribuídas às equipes. Por ser um local onde existe alta concentração, alta incidência de oração, é o ponto para onde convergem todas as energias, as mais puras, as mais sublimes de uma sessão de cura. Eventualmente, podem se manifestar à mesa alguns mentores de cura, ou alguns dos médiuns podem ser utilizados em algumas psicografias. Para isso, é interessante sempre ter junto à mesa papel e lápis.
na mesa, também fica a água a ser fluidificada em nome de algumas pessoas que receberão esta irradiação. Na nossa casa, nós temos por hábito deixar sempre as garrafas de água com o nome das pessoas, indicadas para que elas, sim, consigam fazer uso da sua água. E olha a minha aqui. E aí, quando ela estiver finalizando, pode ser completada com água filtrada. Os médiuns. Os médiuns que não estiverem trabalhando com os seus mentores, que estiverem compondo a mesa ou atuando como cambono dos mentores que ali estão, devem manter-se em silêncio, em concentração e oração. Devem utilizar este momento para permitir que os seus próprios mentores preparem cada um deles para futuramente trabalhar juntos. E ter também a consciência de que toda a energia positiva que estiverem atraindo para os trabalhos de cura através de sua concentração, através de sua oração, estará sendo amplamente utilizada pelos mentores e por toda a equipe de cura para levar a caridade a todos que estiverem sendo tratados. Tivemos experiência na nossa casa de médiuns que não estavam incorporados, mas foi de grande valia o seu trabalho, porque a quantidade energética que eles estavam doando ao irmão necessitado era algo assim surpreendente, magnífico, belo, grandioso. E aqueles que tiveram a oportunidade de conseguir enxergar, nem se fosse 1 milímetro, puderam ver a beleza do que estava sendo fluído das mãos desses médiuns. Vamos ao encerramento. O encerramento de uma sessão, os mentores de cura dão suas mensagens finais e partem. Neste momento, os médiuns que compõem a mesa também podem romper a concentração. Todos os médiuns tomam a água fluidificada que está sobre a mesa. E caso o dirigente julgue conveniente, pode efetuar a leitura de alguma mensagem que tenha sido escrita, psicografada naquele dia. No plano espiritual, o trabalho ainda continua, não acabou não, com a distribuição do serviço entre as equipes espirituais, inclusive as equipes de limpeza, que iniciarão um novo trabalho. Somente após a saída de todos os médiuns e com o encerramento dos trabalhos de cura, o plano espiritual, que a corrente vigilante, os nossos Exus, desfazem a corrente. Embora a casa continue sempre sendo vigiada, apenas não de forma tão ostensiva. Hoje, o nosso estudo foi sobre os nossos mentores espirituais de cura. Espero que todos vocês tenham gostado e nós nos encontramos no próximo podcast. Muito obrigado.